criando um conceito nacional e espartilhando a possibilidade de o adequar às especificidades e às necessidades de cada território. E depois há outra questão, é que ainda que seja possível definir isto sem espartilhar, este conceito terá sempre que conviver com o conceito de jovem agricultor, que é um conceito comunitário muitíssimo consolidado, como é óbvio, e que eu espero bem que não desapareça, não me parece que vá desaparecer, e, portanto, haverá sempre essa coexistência. Acho que deve ser ponderado este aspecto. E depois há outra reação à ideia, porque a ideia é apelativa, obviamente, do jovem empresário rural, que é a ideia de dar visibilidade a este investidor. E aqui eu devo dizer que tenho muitas reticências. Porquê? Porque eu acho que o caminho que se tem que fazer é exatamente o oposto, de discriminar o empresário rural, mais ou menos jovem, dos outros. O caminho que se tem que fazer é o da afirmação do empresário, do investidor nas zonas rurais, como um entre iguais e um com um contributo absolutamente essencial e decisivo para a economia, relativamente a todos os outros agentes económicos e relativamente a todos os outros investidores. O que temos exatamente que contrariar aquilo que eu dizia ao princípio, é de que a ideia de que quem está na agricultura é subsídio dependente e não é um empresário e não é um investidor. Isto não é verdade. Isto não é verdade. A agricultura, hoje em dia, é uma atividade muitíssimo competitiva, que só existe alicerçada em novas tecnologias, que compete num mercado global altamente competitivo, com margens extremamente reduzidas, que para lutar por estas margens de lucro tem que haver muitíssimo saber. E, como já vimos, capaz de ser o único setor a contribuir positivamente para o produto interno bruto num ano como o ano de 2011. E, portanto, o que nós temos que fazer é o contrário de ter complexos. E ao dizer que se tem que distinguir num conceito o empresário rural mais ou menos jovem dos outros todos, nós já estamos a pôr-nos a jeito, peço desculpa da informalidade da expressão, para o paternalismo. Para ver isto como algo que é uma espécie de segundo ranking. Não é. E o caminho que tem que ser feito é este, porque se não for feito este caminho, então nunca vai ser atrativo para um jovem empresário com tudo o que é necessário para ser competitivo e para as zonas rurais. E acho que, mesmo assim, muito já obrigado, falei demais. Muito obrigado. Obrigada. Eu iria passar agora ao Dr. Arlindo Cunha e, posteriormente, o nosso Presidente do SEJA depois encerraria este ciclo de intervenções. Dr. Arlindo Cunha, depois desta intervenção da Dra. Gabriela, claramente, não digo polémica, mas desafiadora, o senhor doutor que foi Ministro da Agricultura em Portugal durante muitos anos e que foi uma pessoa que participou ativamente naquilo que foram a construção das políticas da PAC, e o senhor doutor, inclusive, que foi deputado do Parlamento Europeu, em que tratou de forma muito concreta todas estas temáticas, a pergunta que eu lhe fazia é o seguinte. Dizia a doutora Gabriela, não há agricultura competitiva sem territórios mais dinâmicos. O que é certo é que, apesar dos múltiplos investimentos que têm sido feitos nas zonas rurais nos últimos 25 anos, em Portugal designadamente, e na Europa não aconteceu de forma diferente, continuamos a assistir a uma saída dos jovens das zonas rurais em direção às zonas urbanas e não estamos a falar, obviamente, que apenas da agricultura se trata, porque, de facto, a diminuição do número de agricultores já todos nós a conhecemos. Mas o problema é que, muitas das vezes, famílias que eram essencialmente agrícolas, que tinham grandes empresas agrícolas, 2, 3, 4 filhos, um filho ficou, de facto, na agricultura, mas os outros 3 foram para a cidade e deixaram o espaço rural. A questão que eu coloco é o seguinte, se nesta altura tivesse responsabilidades na definição do novo quadro de apoio para o desenvolvimento rural e para a agricultura, o Sr. Doutor teria ou não em mente a necessidade de se criar uma nova figura, um novo conceito, que seria o tal conceito do jovem empresário rural? Faz favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria felicitar a JAP e o SEJA por esta iniciativa e saudar os meus colegas da mesa e começar por responder aqui ao desafio e ao repto do nosso moderador, Dr. Paulo Ramalho, dizendo que se hoje fosse Ministro, que posição tomava? Bom, deixe-me fazer aqui uma confidência. Eu acho que quando nós vamos ficando mais velhos,
vamos aprendendo cada vez mais coisas, apesar de estarmos numa sociedade que não respeita muito a experiência, ou pelo menos não a tem em grande consideração. Diria que quando nós pensamos que estamos maduros para de facto exercer estas funções, já não nos apetece exercê-las. São sinais dos tempos, não sei de facto como é que isto se resolve. Eu vou partir de uma expressão que foi aqui dita, que é o pensamento estratégico. Foi aqui dita num tom, não é polémico, acho que faz todo sentido colocar esta questão em debate, mas eu diria, mais do que um pensamento estratégico, que é fundamental, naturalmente, toda a política se alicerça num pensamento, faltam-nos políticas estratégicas na União Europeia. É certo que nós fizemos na União Europeia um percurso fabuloso, que era impensável, desde o pós-guerra. Começámos como uma união aduaneira, que era algo modesto, avançámos para um mercado comum, finalmente, passado 30 anos, chegámos a uma união económica e monetária. Mas verificamos que esta construção europeia é difícil, não é? Uma construção de nações, de países independentes, está ainda muitíssimo incompleta. Muitíssimo. E por isso é que vemos hoje, face à crise em que nós estamos mergulhados, e estamos todos, não é só Portugal, a Espanha, a Itália, a Irlanda ou a Grécia, estamos todos, porque a Europa já há muitos anos que não cria emprego, e portanto estamos todos, é uma questão de tempo, isto vai chegar a todos se nós não viramos a página, se não invertemos a posição. Verificamos nós que, nesta crise em que estamos envolvidos, os principais instrumentos de salvação da crise não estão dentro dos países. Os países, como nós, em Portugal, os espanhóis, os italianos, os gregos, os irlandeses, estamos a fazer o que temos que fazer. Mas se olharmos para a necessidade de criar políticas de crescimento e de emprego, os instrumentos não estão aqui apenas. Aliás, estão essencialmente nas políticas comunitárias. E é hoje evidente que políticas comuns para o setor bancário, que está agora em debate na cimeira deste fim de semana, política comum para a questão monetária, política monetária comum, política financeira comum, política comum de crescimento e de emprego. São coisas que nós não temos ainda. Temos embriões não temos. E não temos uma política comum para o desenvolvimento rural. É evidente que este conceito de desenvolvimento rural percorreu um longo caminho até aqui. Nós, aqueles que se lembram e conhecem a história da PAC, a PAC começou como uma política de mercados, pura e simplesmente, e desde cedo os responsáveis europeus se deram conta de que apenas com uma política de preços e mercados nós não conseguíamos resolver o problema da agricultura. E desde logo o comissário Mansholt, o primeiro comissário da PAC, em 1969 apresentou propostas de reformas da PAC que vieram a ser, grande parte delas, rejeitadas, mas dessa reforma ficaram as primeiras medidas estruturais da política agrícola comum, as chamadas diretivas de 1972. De facto, foi o embrião daquilo que hoje é o desenvolvimento rural, que teve um impulso importante em termos conceptuais com o comissário Fischler na reforma da Agenda 2000 e novamente com o comissário Fischler na reforma de 2003, quando se criou a modulação das ajudas diretas para financiar o segundo pilar da PAC. E o segundo pilar foi, de facto, um percurso também fabuloso, positivo, que sabemos que tem algumas resistências nos próprios meios agrícolas, porque pensam que financiar o desenvolvimento rural é tirar dinheiro aos agricultores. Isso é um erro, é uma forma de ajudar os agricultores, criando um contexto económico mais dinâmico de que eles também são beneficiados, dizia aqui a doutora Gabriela e estou de acordo com ela. Mas o que acontece é que nós temos uma política agrícola hoje, política de desenvolvimento rural, quer dizer, hoje altamente incompleta. Aliás, há um vazio de política rural na União Europeia. Há um vazio. Porquê? Porque nós chamamos política de desenvolvimento rural a uma coisa que não é. O que nós temos na política agrícola comum, no seu segundo pilar, são um conjunto de medidas
para apoiar os agricultores, que estão naturalmente no espaço rural. Porque aquela componente do nosso segundo pilar, que se destina a atividades não agrícolas e a promotores e empresários não agrícolas, é uma coisa mínima, inexpressiva. Inexpressiva. Ora, se nós olhamos para o mundo rural, ouvimos todos os dias, vemos todos os dias, está justificado e provado cientificamente que hoje em dia, aliás é uma constatação comum, que a agricultura está longe de ser a atividade maioritária em termos de emprego no meio rural, mesmo nas zonas mais agrícolas que possamos imaginar na Europa, no nosso espaço europeu, a agricultura não é, em nenhum caso, salvo raríssimas exceções, o setor empregador maioritário. Não é, nem a sua vocação é sê-lo. Mas, atenção, a agricultura não é o setor maioritário na criação de emprego pela sua natureza, mas é o pilar da economia rural. É como olharmos para uma casa, para uma construção, para um edifício e olhamos para os pilares, pensamos nos pilares. Os pilares da casa não são a maior volumetria de um edifício, não é onde está a maioria da área de construção, mas são os pilares que sustentam a casa. E a economia rural, a economia agrícola, com as suas ligações a montante, a jusante e laterais, que é o esteio da economia rural, não só por ser um setor consumidor de outros setores que a fornecem, como ser um setor fornecedor de entidades transformadoras e de consumo. Portanto, a economia agrícola é o esteio de uma economia local, rural, dinâmica. E o que acontece é que nós na PAC temos evoluído de uma forma muito interessante em dar algumas respostas aos próprios agricultores e em particular aos jovens agricultores para eles responderem a este desafio, mas o mundo rural, o espaço rural, a economia dos territórios rurais precisa de outros instrumentos que não apenas este. E aí estamos no ponto em que aqui a minha colega de mesa, a doutora Gabriela Ventura, abordou. E o que é que passa? Nós temos em Portugal e na União Europeia duas políticas com uma vocação para o território rural, que são a política agrícola comum, com o seu primeiro e segundo pilar, dirigido aos agricultores. E temos a política de desenvolvimento regional e de coesão, que também ela própria teve uma evolução muito interessante e positiva, que está dirigida a ajudar a um crescimento mais rápido das economias mais pobres, das regiões mais pobres, através dos seus fundos, FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão. Mas o que é que nós verificamos? Verificamos que essa política de desenvolvimento regional tem uma vocação e uma escala de operação que não chega ao pequeno investimento, ao pequeno promotor que está no espaço rural típico. Não chega. A política de desenvolvimento regional, de um modo geral, está vocacionada para financiar infraestruturas, também tem financiado sistemas de incentivos às PMEs, mas a escala de uma PME, como nós a entendemos, não é uma microempresa, que são as que estão maioritariamente no espaço rural. E aí tem havido um vazio de políticas. Um vazio de políticas, pura e simplesmente. E estamos nós, como foi aqui dito e muito bem, a apostar fortemente na agricultura, e muito bem, nos jovens agricultores, e muito bem, mas estamos a apostar num deserto, porque à volta da agricultura está tudo a sair de lá. Bom, isto não é sustentável a longo prazo. O que tem faltado na União Europeia é, do modo geral, uma política, além da política territorial de desenvolvimento regional, que está clara e tem sido muitíssimo útil, é uma política de desenvolvimento rural, que tem que ter uma natureza de plurifundos. Nós não podemos, nesta conjuntura, ir buscar muito mais dinheiro, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto recurso das receitas próprias do orçamento da União Europeia, mas podemos ajustar as políticas que temos a criar uma nova política. Eu defendo desde, pelo menos, o ano 2000, em que publiquei um livro que se chamava A Política Agrícola Comum e o Futuro do Mundo Rural, que abordava esta temática, defendo que nós deveríamos ter uma política plurifundos na Europa, que seria financiada essencialmente por uma parte da política de desenvolvimento regional, e isto é cada vez mais justificado por quanto nós estamos a fazer
Estamos a chegar ao fim da era de fazer as grandes infraestruturas, já não fazemos mais autoestradas, as estradas estão feitas, o saneamento básico está feito, as grandes questões ambientais estão em grande parte resolvidas, ainda que não todas, e, portanto, está a chegar uma época em que nós vamos deixar de financiar mais equipamentos físicos e temos de financiar mais investimentos, promoções e empreendedorismo. Até por essa razão, justifica-se que uma parte relevante das dotações da política de desenvolvimento regional venham alimentar esta nova política de desenvolvimento rural plurifundos. E depois, uma outra parte, vamos ver o que é possível do FEADER, do segundo pilar da política da PAC, do Política de Desenvolvimento Rural, o que daí é possível também tirar para cofinanciar esta política plurifundos. E depois também o Fundo Social pode dar aqui um bom contributo. Eu penso que esta, para mim, não tenham mais pequena dúvida, é uma política estratégica na construção da União Europeia que falta na atualidade. E, por exemplo, pensando por semelhança com o que se passa com os jovens agricultores, que têm um conjunto de instrumentos de incentivos aos seus investimentos e à sua instalação, ainda que, na minha opinião, deveríamos complementá-los com incentivos fiscais que infelizmente não fazem parte das políticas comuns europeias ainda, mas podiam ser feitos em alguns países. Portanto, tal como temos um incentivo à primeira instalação, tal como temos incentivos discriminatórios positivos majorados aos investimentos que eles fazem, fazer isso também por similitude no que respeita a um jovem empreendedor no espaço rural. E estou de acordo com a doutora Gabriela, não tem que ser apenas um jovem. Se nós tivermos uma política rural, obviamente que têm acesso todos os empreendedores no espaço rural, mas naturalmente os jovens terão uma discriminação positiva que é, de resto, justificada. É isto que eu defendo. E penso que esta é uma política estratégica que a Europa necessita nesta forma, eu diria de uma forma mais do que evidente, e que eu espero que este seminário da AJAP, sobretudo estando aqui presente um responsável pelo Parlamento Europeu, que tem hoje em dia uma importância muito importante na construção das políticas europeias, e espero que este seminário tenha dado um contributo nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Arlindo Cunha, pelo seu contributo. Eu agora iria passar a palavra ao nosso Presidente do Conselho Europeu de Jovens Agricultores, ao Joris Beck, e, naturalmente, pedindo-lhe que ele desse o contributo do SEJA, ou a posição oficial do SEJA, sobre esta realidade, sobre a necessidade ou não de nós trabalharmos melhor a figura do jovem empresário rural para além do jovem empresário agrícola, mas gostava de lhe deixar duas notas daquilo que foi dito agora pelo Dr. Arlindo Cunha. A páginas tantas, o Dr. Arlindo Cunha deixou duas mensagens muito claras. Uma, de que, na opinião dele, existe hoje ainda algum vazio na política europeia de desenvolvimento rural. E outra, é que, de facto, a agricultura, quer queiramos, quer não, continua a ser o pilar da economia do mundo rural. Ora, Joris, o que é que o SEJA pensa sobre isto e que contributo pretende dar aqui ao nosso representante da Comissão Europeia? Muito obrigado. Well, thank you, Chairman, dear Paulo. Let me first, on behalf of all SEJA participants here, congratulate AJAP for this splendid seminar you have organized, and to thank you that we can all have the pleasure to see the splendid Portuguese hospitality that we are welcomed with. As the President of SEJA, the organization that represents 2 million European young farmers, who are in fact all rural entrepreneurs, rural entrepreneurs in agriculture, as Dr. Ventura said, the anchor activity in rural areas. I do want to take this opportunity to again underline the alarming figures that MEP Nuno Melo shared with us.
agriculture is running out of farmers. It's clear as that. All over European Union, we only have an average of 6%, and I know that even in the some member states, including Portugal, the figure is even less. So less than 6% of farmers is under the age of 35. At a time where food security is at the top of the agendas. Even today, when we hear that Ukraine has decided to install an export ban on wheat in November, we can all figure out what that will mean again to prices who are already rising since last year. So this means that if we want stability in European Union, we have to focus on agriculture, we have to focus on sustainable food production, and we have to focus on the actors who have to deliver, the farmers of the future. And that's why at SEJA we are pleased to see that we are witnessing a historical change in the agriculture policy, in the common agriculture policy. Never before has there been a chapter dedicated to young farmers before in the policy. So we welcome very much the Commission and the work of Commissioner Cholos, who has given clear priority to young farmers and renewal of generations in agriculture. And the measures, the specific measures were already mentioned by Director Sousa Huva, but I will go to that later on in more detail. But it is clear that also in the European Parliament, and a good example of that is the work that MEP Capoulas Santos is doing at the moment, that also in the European Parliament, this message and this priority is being endorsed. It is simple necessity of the future of sustainable food production in Europe that we need to focus on now. Even though that's an historical change that we have this chapter dedicated to young farmers, it doesn't mean that we can celebrate yet. There's still a lot of negotiations to do. We know that the MFF has to be agreed upon still, so we can only hope that there will be the priority to have a strong and not decreased CAP budget in future. This is all still open, and we hope for the good outcome. But also on the young farmers measures, there's still some, we need to show great awareness, even though that at the moment discussions are going in the right directions. For the first pillar, we see that there, as Director Sousa Huva also mentioned, we see that 2% of the national envelope will be dedicated to a top-up payment to the direct payments for young farmers. And also this has been endorsed by MEP Capoulas Santos in his report for the legislative proposals. But we see that from other sides, other definitions have been added. Now this is a point where we have to be aware. If we really want to have this targeted support for young farmers in the first pillar, it needs to be secured that there's a clear definition and that the age limit stays where it is at 40 years age. If we don't use and keep this targeted approach, we risk watering it down, the effects, and also we are already organizing the criticism in future that people will say that it won't work. So the measure in the first pillar should be the full 2% used, dedicated to young farmers who have a business plan for their business. Then the measures in the second pillar, the installation policy. It's a very important measure, and it's complementary. And I want to reiterate this. It's complementary to the measure in the first pillar. In the second pillar, the measure is for installation and for advisory and service and for additional loans. And this is to start up. This is to make the young farmer actually put his first step past the farm gates. The first pillar measure is to smoothen
the first 5 years after installation, which are the most vulnerable of this entrepreneur. And the combination of these two measures, they should be kept where they are. A mandatory measure in the first pillar and a measure in the second pillar, where member states have the possibility to shift the ratio of co-financing from 80-20. Because if we see that at the moment, or under the current rural development scheme, budget is not being used, we should ask and we should look in detail why it's not being used. Is this because there is a lack of co-financing? We see in several member states where the measure has been completely shut down because there was no resources from the national budget to support this measure. Is it because the criteria or the measures that are offered are not actually addressing the necessity of the farmers that should apply to them? I think we can do a lot of good work in this sense to make sure that this budget in the installation policy in second pillar indeed is being used. And if we want to support the financial departments of the ministry in order to make them use it, those member states, and we would welcome all the member states to do this, they can use this shift in ratio of co-financing from 50-50 to 80-20. And if we with these remarks included, after 7 years, I think we can, when we look back, we will see that much more of the resources will be used for installation aid of young farmers. Now, to come back to the theme, as I already said, the agriculture activity, in our view, as SEJA, the European Organization of Young Farmers, it is agriculture which is the key activity in rural areas. That doesn't mean that there should and there can be additional important economic activities on the rural areas. And they should be encouraged, of course. And we think this is important to have lively rural areas. Now, unfortunately, Chairman, since it is a new concept, I don't have the freedom as the President here now, before I have spoken to our membership, to already point out how the resources should be located for these measures. But as I said before, at the moment, we feel that in both first and second pillar, the resources should be used for installation and support of young farmers starting in agriculture, since this is the main important contribution to the stability and the sustainability of food production in the European Union. And that's the key message I want to give here. And again, I would like to reiterate to all of you, next week there will be the Farm Council. The agriculture ministers are meeting. And on the table there will be questions on support for young farmers, specifically for the first pillar measure. There will be two questions. Do you think there should be a common approach to the problem of the lack of young farmers? And second question to the ministers, would you agree with allowing member states, if they use either one pillar or the other, if they can be exempted from a mandatory support in both? Now, let me be very clear, and I ask you, it's not the weekend yet. We can still contact our ministries before the ministers leave to their meeting, if you haven't done it already. We have to send a clear signal to all the ministers, to all the delegations in the Council next week, that we as SEJA only see a successful renewal of generations with a combination of measures in both pillars. And we don't like to see it watered down at all, because then we risk a failure of the measure, which can be very successful. So don't dilute the measures by increasing the age. Don't
dilute the measures by not putting a combination of the two pillars. And when speaking about new farmers, we have to be very clear. When they are not clearly identified who are the beneficiaries, again we will water down the budget, and afterwards we don't see a positive effect of a targeted common installation policy. That's what I want to give to you, if you can still contact your ministries. And I would like to thank you again, AJAP, for organizing this beautiful seminar in the beautiful town of Porto. Thank you so much, Yaris. Thank you. Eu agora iria pedir ao engenheiro Sousa Uva que em 2 minutos, 2, 3 minutos no máximo, que expressasse aqui perante todos nós quais as mensagens que ele retira deste debate e que vai transmitir ao seu Comissário da Agricultura, quando chegar a Bruxelas. Faz favor. Muito obrigado. De facto, tivemos intervenções brilhantes da parte de todos. Não considero a minha como tendo sido assim. De toda a forma, gostaria de deixar aqui uma conclusão, que é a seguinte: a mensagem que eu transmito ao Sr. Comissário é que a sua proposta em matéria de